em live! Gente, que doido esse dia. Eu não consegui nem surgir aqui, nem dar as caras e falar, gente, vou fazer uma live hoje. Olha, a dona Aline já chegou. Deixa eu chamá-la aqui. Acho que é esse aqui. Uhul! Glória a Deus, bora nós. Oi, princesa. Chegou. Vamos lá, tô aceitando. Tá carregando. Oi, Boa noite. boa noite. Oi, Guardando a Nath. Aline. Eu já Deixa eu mandar o coloquei. link pra galera lá. Vem aqui falar um oi para as pessoas. Fala, oi, pessoal. Hoje eu vim aqui Quem em tá aí? cima. Fala, oi. Querida. Gostei do teu emoji do cachorrinho. Não é ela, né, Tainá? Não. É amada. Eu mandei o link já lá, porque às vezes é mais fácil tu mandar o link da live, né? Uhum. Sim, Então, vamos lá. E é isso aí. A dona Aline já tá por aí, né? Mas acho que não já. conseguiu ainda. Eu até A enviei dona Aline. solicitação para ela, mas às vezes demora um pouquinho, né? Aqui, É. ó, apareceu. Vamos ver, aceitei. Boniteza! Não tá, não recebi a solicitação, acredita? Aí eu Ai, tive que que doido. pedir. É, às vezes Mas dá você uma é certa, você doido. sabe, né? Tem que fazer uns jejum, umas oração boa aí pra começar uma live. Eu já me É. acostumei. Bah, Ai, Deus. E aí, gente, boa noite todo mundo. Também tô aqui, ó, só nos aviãozinhos aqui mandando pro pessoal. mandei pra Pessoal geral aí. entrar. Vamos dar boas-vindas, né, Tainá? Não sei se tu quer dar uma. Vai hoje tu, que eu sempre dou as Eu? boas-vindas, mas tá aí de host. Eu já ia falar, eu tô de convidada hoje, só vou surfar Ai, na mas é tudo onda. ilustre, né? Ai, Meninas que ai. estão chegando, sejam muito bem-vindas. Esse projeto tão lindo que nós estamos tendo o prazer de acompanhar, que a Dani Salaverry está liderando, com a graça de Deus. Hoje nós vamos aqui falar com vocês um pouquinho, mais um dia do Revestidas de Graça. E hoje a gente vai falar, né, da alegria que flui na adversidade, da força que o Senhor nos traz nos dias da adversidade. Nós, como os imigrantes, principalmente, né, sabemos, meu Deus, quantas Não, adversidades. não é É. fácil. Vou apresentar a Aline rapidinho. A Aline, eu conheci ela no Rise Up em Dallas, mas antes disso eu conheci no Legendários, né, Aline? A gente tem Aham. ali um sotaque meio parecido. Eu já vi que ela tinha uma alma sulista. Falei, ó, onde é que tu é? Então, é tudo alinhamento de Deus, né? E Deus, É. ele trabalha com frequências. Então, graças a Deus a gente está alinhada na mesma frequência e que bom, né? É um presente. E eu ainda estou te conhecendo, né, Aline? Então eu vou pedir que tu te apresente, né, melhor. Aham. Mas é um privilégio, né, ter vocês como irmãs. Tu, a Tainá, é uma alegria mesmo. Já que a gente vai falar de alegria, é uma alegria ter vocês. É uma alegria. E como é que Deus faz, né? Porque o meu marido, ele queria ir muito tempo antes no Legendários e ele não dava, não dava, não dava, acabou. E ele acabou, eu moro na Flórida. Ele foi lá no de Atlanta, lá na Geórgia, que era outro estado. Eu acho que Deus faz tudo perfeito, gente. Ele cria conexões e aí a gente depois É, deu certo a gente se encontrar meses depois, né? Lá no Texas, umas coisas muito loucas. E aí a gente é. acabou se encontrando lá e se conhecendo pessoalmente. Foi, nossa, maravilhoso. E Deus tem feito essas conexões mesmo. E é engraçado porque eu recebi uma palavra aqui, e aí fui pro Texas, e aí Deus falou comigo lá, e aí depois a gente viu que foi alinhando tudo que Deus foi Uhum. falando com outras coisas que a gente foi recebendo e vivendo no gringas, né?
Então foi muito. Nossa, foi uma conexão muito divina, gente. Foi muito legal. Foi Eu muito... acho que esse ano Deus está se manifestando, está se revelando, não só nos púlpitos, mas em toda parte, em todas as igrejas, em todos os movimentos em que ele é mencionado. Eu tenho visto, assim, pessoas de lugares diferentes se conectarem. E eu acho isso maravilhoso, né, gurias? Eu acho isso o melhor ministério que tem, eclesiástico. Amo, amo. Sim. Mas é isso. A E, gente. então, a Dani falou para eu me apresentar. Isso, vai lá, bora lá. Então, gente, meu nome é Aline, eu sou de Curitiba, do Paraná, mas já estou fora do Brasil tem 10 anos. Agora em agosto vai completar 10 anos que eu estou fora do Brasil. Morei 3 anos na Inglaterra, né? Até vou compartilhar durante a live, compartilhar algumas coisas que eu vivi lá. E faz 7 anos que eu tô aqui nos Estados Unidos, então já tem um tempinho aí que tô fora do Brasil, sendo essa vida louca de imigrante. Com 3 Mas eu filhos, não né, aguento. Aline? Com 3 Não é filhos. qualquer, não é Não, qualquer um. eu saí do Brasil, só eu e meu marido. Bah. Tem criança, não tínhamos filhos. Tínhamos 2 cachorras, deixei lá, não consegui levar. Depois levei minhas cachorras pra Inglaterra, trouxe minhas cachorras pra cá. E aí, pra cá, quando eu mudei pra cá, já tava grávida da minha primeira filha, né? E agora tenho 3. E só tenho 3 porque meu marido quis, ó. Porque senão Não a acredito. gente ia fazer mais. E tu sempre teve o sonho, Aline, de vir morar pra cá ou morar fora do Brasil? Ou foi alguma coisa que Sempre. foi direcionada? Não, sempre. Eu já casei com meu marido, já tendo a vontade de morar fora. Meus pais sempre me incentivaram muito a, tipo assim, vai, tipo assim, vai embora, entendeu? Vai viver outras coisas, sabe? Descobrir o mundo, enfim. E aí o meu marido também tinha muita vontade de conhecer, ele já tinha sonhado em morar nos Estados Unidos. E ele tentou o visto uma vez quando ele era solteiro, ele não conseguiu, foi negado. Precisava tu junto, olha aí, ó. Então a gente já casou, a gente já casou querendo os dois meio alinhados, né? Tipo, vamos pra fora. E a gente casou em 2011. Em 2012 a gente já quis se mudar, mas Deus fechou todas as portas. E não era pra ser também, porque a gente teve muita turbulência no começo do nosso casamento. A gente muitas coisas que se a gente tivesse saído daquela época, eu vejo hoje, né? Eu entendi que na época eu fiquei muito chateada porque eu queria ter saído, mas depois eu vi que foi uma proteção de Deus, porque se a gente tivesse saído naquela época, provavelmente hoje nós não estávamos mais juntos, entendeu? E é muito engraçado, porque eu falo pra todo mundo, gente, morar fora do Brasil é uma coisa assim, ou o casal se separa, ou fica muito unido. Acho que todo mundo concorda, né, Tainá? Eu também. É uma Entendeu? coisa. Eu não, eu, Vai ou assim, racha. eu não tinha a vontade, até dizia que jamais ia ser moça, porque eu não ia sair de perto do meu pai e da minha família. O meu marido tinha esse sonho, né? Mas eu acho que isso também é um fator determinante para nossa adaptação, né? Porque pode dificultar muito. Eu não sei, Tainá, se como é que vocês vieram? Eram os dois alinhados, assim, queriam vir ou... Era só o meu marido que sonhava também em vir. Não é E ele fácil. falava isso desde que eu namorava com Eu ele. também. E eu pensava assim, tipo, ai, nossa, é tão distante esse sonho, deixa ele sonhar, né? Eu nunca achava que ia dar certo. E ele, assim, investia no inglês e se dedicava e aplicava. E isso foram anos, né? A gente casou, tava já alguns anos de casado, acho que uns 6 anos, 5 anos de casado. E aí chegou um dia que ele falou pra mim, amor, recebi uma proposta. Nossa, eu gelei da ponta do cabelo até a unha do dedão do pé, porque eu falei, a gente vai. Eu tinha certeza que Deus ia dar isso pra ele, porque já era muito tempo, né, que ele tava nessa dedicação. E aí eu falei, vambora, vamos viver teu sonho. Agora teu sonho é meu sonho. No meio do caminho eu vou aprendendo a sonhar teu sonho. Vambora. Eu também. A gente orou muito, né? E eu sei que eu falava pro meu pai, vai, já tá certo. Deus já falou pra mim. Que isso, guriazinha? Não brinca com essas coisas. E eu vim, né? Mas aí, até tu absorver, até cada dificuldade que tu tens, eu acho que tu acaba também inconscientemente aplicando culpas, né? E gente, eu tenho 13 anos de Estados Unidos e as mazelas vão sendo curadas, né? Às vezes tem até mais que a gente não sabe, Deus vai mandando. Mas eu sempre tive essa frase, assim, que até desde quando eu morei, porque além de mudar pra cá, eu mudei pra vários lugares dentro dos Estados Unidos, né? Acho que foram 6 casas. Então, é uma correria. Mas eu sempre tive isso na minha mente, né? O nosso slogan ali, que foi: vai florescer onde Deus te plantar.
E hoje, depois assim de estudar, de acompanhar ali vários personagens bíblicos, eu me identifiquei muito com Abraão, porque Abraão ele tinha duas promessas: a promessa de morar na terra, de Deus ia dar uma terra, que é a terra prometida, a terra de Canaã, e lhe dá muitos herdeiros. E só que Abraão, lá em Hebreus, fala que ele viu a terra de longe, e mas ele não buscava mais uma pátria terrestre, ele buscava uma pátria celestial. E aquilo me tocou profundamente, porque chega uma hora que até as amizades, elas são espirituais, né? Como eu e a Tainá, a gente se cruzou ali no Texas e a gente carregou isso, e a gente sabe que não tem o que separe, né? Vai chegar uma hora que você assim, tô indo pra Atlanta, vem pra cá, fica aqui em casa. Eu tô indo aí, daqui a pouco eu apareço aí, né? Orlando nem se fala, né, Aline? Manda pra setembro, então eu já tô indo. Mas são coisas que a gente vê por outros olhos e a gente não busca mais, né? A gente tem aquela dor, aquela parte emocional que às vezes vai vir para a superfície, né? Nos momentos de eventos, de festas, que a gente queria estar junto, mas a gente não busca mais aqui na Terra uma pátria, né? A nossa identidade, a nossa vestimenta, ela passa a ser celestial. Então é isso que também a gente está aprendendo, né? A gente casa, a gente absorve uma identidade, a gente se muda, a gente absorve uma identidade, uma cultura, né? E eu queria saber, a gente acha que essa live vai ser mais sobre testemunhos e sobre como é que a gente tá lidando, né? Porque eu acho que até Jesus voltar, a gente vai estar sendo aperfeiçoada nessa área. Com Mas certeza. eu tenho muito forte assim, as minhas raízes, né? Sou orgulhosa de ser gaúcha, lá de Caxias do Sul, meu pai veio de lá, eu sou porto-alegrense, mas é a nossa identidade, mas ao mesmo tempo a gente está em construção. Como é que foi para ti, Aline, né, essa construção aos pouquinhos, né? O que tu quiser compartilhar aí, do que tu absorveu na tua identidade, no que tu teve que renunciar, porque aí a gente entende o que é renúncia, né? As pessoas veem muito o lado bom, o lado de prosperidade, de estar numa terra fértil, né? Que a maioria das sementes vai frutificar, mas tem que ter muito trabalho nessa obra aí, tem que ter muito trabalho na plantação. Não é fácil não, gente. É como você falou, é muita renúncia, né? Muita renúncia. Ainda mais, gosto que para você foi muito difícil renunciar de estar longe da família. Esse próximo semana eu vivi exatamente isso, porque mesmo depois de tantos anos morando fora, a gente ainda sente quando a gente perde o aniversário, a gente perde o nascimento de um sobrinho. Eu tenho duas sobrinhas no Brasil que eu não vi nascer, eu não vi até agora, eu só vejo por telefone, só conheço pela tela, né? E graças a Deus que a gente vive numa época que a gente já tem isso, porque eu lembro quando eu era criança, eu vim para os Estados Unidos e a gente não tinha isso, era só, quando você estava aqui, você tinha que comprar crédito nos kites. O crédito pra gente poder ligar pro Brasil. Então a gente não tinha isso. E graças a Deus que hoje a tecnologia a gente nos aproxima muito, né? Mas ainda não é o conforto de abraçar, de pegar, né? E essa uma semana foi aniversário de 70 anos do meu pai. Meu irmão preparou umas festas surpresa, tipo assim. Nossa, aquela festona, alugou chácara, banda, não sei o quê. E todo mundo, Aline, você te vira aqui, não sei o quê. E você fica assim, tá aí. E as renúncias que a gente faz, porque é assim, viver no Brasil ou viver fora do Brasil, você vai ter os ganhos, os prós e os contras, né? Então a gente escolhe as batalhas que a gente quer lutar, né? O que é prioridade pra gente agora, né? O que é prioridade pra nossa família. Então é isso que eu prezo, né? É isso que eu busco. Então Gente, a eu gente já tem tô realmente amando, essa seu renúncia que é muito. Nivaldo. Meu Eu já tô pai. apaixonada. Eu tô acompanhando os comentários aqui dele. Eu tô assim, ó, seu Nivaldo, já te amo. Ai, Tainá, eu não enxergo. Depois tu comenta aí. Ele tava falando assim uma hora, a hora que a Aline falou, eu fui embora e tal. Ele mandei embora mesmo. Não, meu pai ficou bravo até quando me pediram em casamento. Falou assim, já? Precisa, já estão querendo casar. Meu Deus do céu. Não, meu pai foi a pessoa que vai falar, cara, o Brasil não vai nada, não, vai embora. Vai. Ele falava mesmo, gente. É difícil, né? Apesar que hoje, às vezes, ele fala assim, mas vocês podiam voltar, a gente podia criar um negócio aqui pra vocês e tal. A minha mãe, ela já fazia umas profetadas assim. Ai, li na Bíblia que o povo do norte vai voltar pro sul e vai reunir. Eu falei, ai, mãe, a gente lê a Bíblia como a gente quer, mas tem que cuidar, né?
As nossas interpretações, né? É, eu falei, não sei, eu não tô sentindo isso aí, né? Não vai conseguir arranjar um emprego, Pietro, aqui na empresa tal. Olha, é uma Ah, luta. Minhas irmãs mandavam carta, e agora o que que eu vou fazer da minha vida? Meu Deus do céu. Porque é, eu sempre agitei, quis fazer, né? Vou ter empresa, tu vai fazer isso aqui, tu vai fazer aquilo lá, e aí tu pegar e mudou tudo, gente. E muda, exato. né? Muda. Muda É uma demais. dificuldade muito grande. Eu acho que minha irmã também se casou no civil e mas aos poucos eu sinto que Deus ele vai nos segurando na mão, né? Aquela música me tocou muito quando ela estava lá festejando e tal, que canta, fala assim: eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. E isso fala muito da tua gratidão, tu estar Sim. satisfeita no Senhor. E, né, e tu vê o agir de Deus quando tu tá aberta para isso. Mas nem para todo mundo é fácil, porque tem pessoas que se adaptam, que fazem amizade com qualquer uma que não fala, vem com sotaque mais parecidinho. Mas eu acho que se tu te permitir ser essa pessoa que vai acolher e abraçar os outros também, aí a gente ganha muito mais, né, gurias? Muito. Eu vejo assim, quão gratificante é tu ver pessoas que tu vê que estão quase desistindo, voltando pro Brasil. Deus falar assim, vai ali, né? Traz ela para um café, abraça essa irmã e aí tu vê que Deus usou para o teu dom de conexões para Sim, colher os pintinhos debaixo das asas. É maravilhoso. sim. Eu não sei, Tainá, tu quer compartilhar alguma coisa também da tua vinda? Do que tu acha mais difícil para ti, assim, até hoje? Eu Ai, acho que a carreira, né, Tainá? Se eu te conheço é, bem, e eu ia cada uma é falar agora. diferente, né? É a vida profissional, porque até esse perfil que hoje eu já dei para o Senhor, um dia ele foi profissional. E quando eu vim pra cá, eu tava em ascensão na minha carreira no Brasil. Meu marido sempre fala, mas você não sabe onde ia dar. Eu falava, não sei onde ia dar, mas eu sabia o que tava dando. Porque é muito comum a gente, quando vem pra cá, ou quando está aqui pensando no Brasil, a gente ter essas imaginações, vamos dizer assim, de tipo assim, como é que teria sido minha vida se eu continuasse no Brasil desenvolvendo a carreira que eu estava desenvolvendo? Ou o Uhum. contrário, tem muita gente que está aqui há 15 anos e fala: mas e se eu tivesse voltado para o Brasil? Será que esse problema que eu tenho hoje eu não teria? Então, existe um pecado que a gente comete demais quando a gente muda de país, que é a comparação. E é uma comparação conosco, da vida que eu podia ter, mas eu não tive, ou da vida que eu tenho, mas que eu deixei. É. E quando eu cheguei aqui, era muito comum para mim isso. Do tipo assim, ah, mas no Brasil eu fazia networking o tempo todo. No Brasil eu tinha conexões. No Brasil eu dava treinamento e palestras. E aqui, né? Eu fazia esse tipo de comparação. Então, para mim, a vida profissional foi uma das partes mais difíceis. E até que chegou um dado momento que eu cheguei aqui cheia de energia. Eu falei, nossa, eu vou fazer acontecer. Eu Ah, fazia acontecer no Brasil, eu vou fazer acontecer aqui. Eu tinha certeza, né? E aí, à é. medida que eu fui me envolvendo aqui, fazendo as coisas. Eu só vou abaixar a luz aqui, que tá muito forte no meu olho. E à medida que eu fui fazendo as coisas e me desenvolvendo e tirando do papel as ideias, gente, tudo dava errado. Mas dava errado assim com força. E logo que eu vim, a minha avó teve um sonho comigo e ela falou: Fia, eu te vejo cheia de caixas, o senhor tá mandando muitas caixas para você. Eu não sei o que é, mas. E a minha avó já sabe da minha veia empreendedora. Ela falou: o seu próximo business é com caixas. Eu não sei exatamente o que vai ser, né? E ela falando. E aí, quando eu ouvi aquilo, há 4 anos e pouco atrás, quando eu cheguei, falei: pronto. Tá feita, já recebi até a confirmação. Onde é que eu vou arranjar essas caixas que o business vai começar, sabe? E aí, Exportação. e aí chegou um determinado momento que as coisas davam tão erradas, assim, umas coisas quase que sobrenatural. Meu marido olhou pra mim e falou assim: você não percebeu que não é pra ser? Que não tem que acontecer? Porque se Deus quisesse, as portas tinham se aberto e não é o contrário.
E daí eu falei, não, tá bom, então eu vou parar tudo. Não, primeiro eu briguei bastante. Eu falei, por que eu não desisto? Porque blá blá blá, né? Primeiro eu fiz essa parte. E aí depois eu cansei, eu falei, e ele falava, amor, tá na cara que Deus não tá com você nessa. E não no sentido que Deus tinha me abandonado, mas é que eu tava insistindo no lugar que Deus tava falando não. E eu batendo na porta e Deus falando, essa eu não vou abrir. E aí chegou o momento que eu falei, tá bom, então eu vou parar tudo. E aí entrou o desespero, porque eu falei assim, mas eu sou quem então? Porque a minha identidade estava totalmente em quem eu era. Eu não era mais neta, eu não era mais filha, eu não era mais irmã, eu não era mais prima, eu não era mais nada, eu não era mais a profissional que eu era. Eu era, no máximo, a esposa, que isso eu ainda consegui manter, mas o resto, o sentimento que eu tinha, que, tipo, tinha acabado. Sim. E aí eu fiquei naquele luto, né, da Tainá que tava morrendo. Mas aí Deus vem com a sua misericórdia, maravilhosa graça e nos espreme, tira o melhor azeite de nós e fala assim, filha, assim como Lázaro ressuscitou, eu também te ressuscito. A tua versão tá morrendo, tá doendo, você tá até vivendo luto dessa versão antiga que tá acabando. Mas eu sou o Deus que ressuscita. E eu vou te trazer de forma nova, totalmente nova, com outros planos, outros valores, e vai ser bom. Então, eu não sei se alguém tá vivendo isso, mas confia no processo. Se agarra ali nos pezinhos do Senhor, porque Ele tem um propósito para nós. Me lembrou muito quando tu falou, me veio à memória a mulher de Ló. Porque a mulher de Ló, ela tinha um apego às coisas do mundo, né? E às vezes a gente vai ficar ali feliz que a gente tem um trabalho, está em ascensão, mas a gente não pode esquecer que às vezes Deus nos separa justamente para que a gente desenvolva o nosso dom, nosso talento, não para o mundo, para o business, né? Mas para o que o Senhor quer falar. Então, literalmente, a Bíblia fala o contrário, né? Acho que é Lucas 17:33 fala que aquele que procurar preservar a sua vida, perdê-la-á, né? E quem perder de fato a salvará. Então, a gente está ali na idade, sendo novas, né, gente? Eu também, o meu problema era que o que eu era aquilo que eu tinha, a minha família. E eu não desgarrei até esse ano, tava difícil, gente. Deu assim, o Pedro falava muito, Dani, quando tu vai conhecer alguém, tu não precisa falar da tua família inteira. Eu tenho 5 irmãos, gurias. Eu parecia minha mãe falando do meu irmão que jogava futebol. Meu irmão joga aqui, joga muito bem. Minha irmã, isso. Eu chegava pra conversar e dizia assim: tu me acha legal? Gente, a minha irmã, Ana Paula, é 1000 vezes melhor que eu. Tu tem que conhecer minha irmã, eu dizia. Se tu me acha legal, tem que conhecer a Pitu. Mas assim, tipo, é um perder pra ganhar, né? E a gente se apega muito também àquilo que a gente faz, né? E nós rotulamos a nós mesmas. O que eu faço é quem eu sou. E não é, eu vivi isso, por exemplo, eu vivi exatamente isso quando eu saí do Brasil. Porque quando eu saí do Brasil, nós não saímos, não era uma coisa tipo assim, estamos passando dificuldade aqui, vamos tentar algo novo, vamos tentar viver bem em outro lugar. Não era, a gente tinha uma vida, eu e meu marido, a gente tinha uma vida muito boa. Meu marido era policial militar, concursado do Estado, super bem, ainda fazia uns bicos, a gente ganhava mais ainda. E eu era professora de Zumba e eu tinha muitos alunos, muitos. Inclusive, eu tenho alunos que se tornaram meus amigos. Teve uma academia que eu trabalhava que eu saí, porque eu pedi um aumento, eles não quiseram me dar aumento, e eu saí daquela academia e eu carreguei todo mundo. A academia fechou, gente. A academia fechou. Ai, que horror ali. Juro, porque as minhas aulas eram as mais lotadas. E elas que faziam as minhas aulas, os maridos faziam academia. Então, tipo assim, não saiu só a mulher, saiu os homens também, entendeu? É porque a mulher que escolhe a casa, escolhe o carro, escolhe a academia. Exato! Então, foi muita gente que saiu. Então, quando eu saí, era eu, a esposa de um policial militar, a professora de Zumba, eu tenho o pessoal que meus amigos do Brasil me chamam de loira, né? Porque eu era bem mais loira do que eu tô agora. Então, eu era loira. Inclusive, eu postei esse tempo atrás. A loira do Zumba. A loira da Zumba. Eu postei que eu escureci meu cabelo, eu quis escurecer meu cabelo por vários motivos, que eu queria dar um tempo, né? Que eu queria que meu cabelo crescesse, tá crescendo, gente, tá ficando grande. Sim, Então eu parei de fazer as mechas, e aí eu meio que desapeguei, porque eu tinha muito apego nesse negócio assim de
ai, eu sou a loira, eu não posso virar ruiva. Porque daí como que a pessoa vai me chamar de loira se eu sou ruiva, entendeu? É. Eu era muito Ah, apegada no meu cabelo, eu era muito apegada em quem eu era. E Deus foi transformando isso, de falar, você não é isso, entendeu? Você não é o que você faz. E engraçado que quando eu tava no Brasil, na igreja que eu frequentava, eu era do Ministério de Dança. E eu fui no Ministério de Dança por muitos anos. E foi ali que eu me encontrei, sabe? Então, quando eu saí do Brasil e eu fui morar na Inglaterra, eu cheguei num lugar onde eu não conhecia ninguém. Eu não tinha uma igreja. E aí eu comecei a frequentar uma igreja que tinha dança, mas não me deixaram entrar na dança. E eu fiquei muito frustrada. Eu fiquei muito frustrada. Eu falava, Deus, mas por quê? Porque, sabe, eu falava pro pastor, mas por que eu não posso entrar? Ai, mas é porque a líder da dança falou que você tem que passar por um. Eu tinha que fazer um discipulado, né? Que era tipo uma integração da igreja, que tinha lá, sei lá, 10, 12 aulas, alguma coisa assim. E aí eu falava, então vamos fazer, eu quero fazer. Todo dia, se quiser, a gente faz uma semana, a gente faz tudo. Um mês de aula, pode vir. Só que ela me enrolava. E ficava um negocinho, gente. E eu falava, gente, não é possível, cara. E eu ficava, nossa, ficava tão brava, falava, cara, não é possível. E eu só queria dançar. Deus. Mas sabe, mas assim, até nisso eu vi que foi um trabalho assim, pra eu me desapegar. Porque pra mim, a dança era a minha vida. Tipo assim, se eu não dançasse, morreu o ministério. Meu ministério é dançar. E eu, então, isso, sabe, tava dentro de mim. E eu falava, gente, eu não posso viver assim. E com o tempo foi passando, eu fui percebendo que não era essa pessoa. Deus não era isso que eu queria. Tipo assim, se você não puder dançar mais, acabou o teu ministério, você vai fazer mais nada pra Deus? Não! Tipo, sabe, o nosso chamado e de todos os cristãos é o ID. É o ID. Não é você cantar, não é você dançar, não é você. Pregar né? Porque o ID faz parte. Pregar faz parte do evangelizar, né? Mas às vezes não é evangelizar onde tu acha que tu tá evangelizando. Exatamente, entendeu? Então, Deus foi fazendo eu me desapegando dessas coisas, sabe? E foi um trabalhar, assim, muito grande, muito grande. E hoje eu tô no mensagem de dança hoje da minha igreja, mas eu, assim, ó, eu acho que eu danço 1 ou 2 domingos no máximo no mês. Muito, muito difícil. E não fico apegado com isso. Ai, consegui dançar? Amém. Não consegui dançar? Tipo, beleza, entendeu? Vamos em frente. O importante é o que a gente tá fazendo pra servir ao Senhor em outras áreas, entendeu? E Deus tá movendo nessa acaba sendo uma alegria que o mundo dá, né? Porque eu estudei essa semana, quando a gente estava fazendo o estudo, Deus falou que tem essa alegria, né? Que a gente adquire coisas, a gente sobe de vida, melhora de vida. E tem a alegria que o Senhor dá, que é mesmo quando a gente está lá. Eu cantei num coral que tinha mais de 100 pessoas, numa igreja americana. Porque eu amo cantar. Mas juro, gurias, eu pequenininha, eu ficava lá no fundão, ninguém me enxergava. Eu via ali as pessoas que meio que eram tudo parente do pastor, tudo lá na frente, já me dava um ranço. Eu falei assim, olha Deus. E ali eu fui trabalhada no ego, porque são lugares que tu tá ali pra encher o teu ego, pra tu tá feliz naquilo que tu tá fazendo, porque pra ti é uma coisa que tu ama fazer, mas às vezes tu não tá fazendo pro Senhor, tá fazendo pra ti mesma. Então ali eu fui trabalhada como quem diz, tu tá aqui pra me adorar, tu não tá aqui pra aparecer no telão. Deus falou comigo. Então agora eu tô no Ministério de Louvor, mas assim, ó, o que eu me comprometi, o que eu orei pra Deus, eu falei assim, eu vou me candidatar, Deus, mas é pra tapar buraco. Se alguém precisa no culto que, né, às vezes ninguém pode ir e de última hora eu consigo ir, é pra isso que eu tô ali, sabe? Não preciso estar no domingo lá, nem. Às vezes até evito. Porque mulher é uma logística com criança, você sabe, né? E eu vejo que é parte da nossa identidade, mas não pode definir. Porque Deus não deu só aquele dom pra gente se encher, pra gente se alegrar. Ele deu o dom para que a gente possa edificar a igreja. E os dons do Espírito Santo são para edificação. Tem para nos edificar? Tem. Mas o que a gente deve buscar diligentemente, a palavra diz, buscar aqueles dons que são para edificação. Então, é um privilégio. A gente tem que entender que a gente não é a última bolachinha do pacote. Exato. Né? A gente não é. E é um trabalhar, olha, obrigado Deus, né? Socorro Deus. Mas é muito bom. E eu gostei que a Tainá se juntou na live, porque tem muita questão do temperamento, né, Tainá? E a gente adora falar disso, né, Tainá? Tu sabe mais, tu é estudada, né? Eu sou A gente é leiga, a gente é leiga.
Mas, tipo, pra mim é uma facilidade, né? O fruto da alegria. O meu temperamento é um temperamento alegre, né? Tu também. E a Aline também. Tinha que ter uma aqui que não é tanto. Tinha que ter uma aqui. Tinha Tinha que ter que uma ter. pneumática no nosso meio. Tinha que ter um melancólico assim, que essa, né? Que assim, que às vezes vive mais autorreflexão, o porquê que está tão feliz, né? Quando eu fui ver as gurias lá no Texas, que a Tainá infelizmente não pôde ir ano passado, gente, eu jejuei para não estar tão feliz. Para não estar tão feliz de emocionada. Juro. Eu tive amigas minhas que falaram assim, eu preciso orar. Eu falei assim, vamos marcar. Ela estava no Brasil. Eu falei, vamos marcar às 4 da manhã. Eu vou acordar às 4 da manhã. Em meio a SeaWorld. Em meio a vendo gente que eu queria ver fazia muito tempo. Por quê? Porque eu falei assim, a minha prioridade tem que ser o Senhor. Eu não vou estar tão feliz que eu me esqueça das minhas disciplinas espirituais, que eu vou estar tão alegre que eu vou me perder. Eu queria fazer um evento de aniversário, porque eu fui em abril. Ainda bem que o meu aluguel sempre renova no meu aniversário. Então, quando eu vou para minha casa, porque eu tava duas coisas, né? E, gente, eu falei, não vou fazer aniversário, não vou fazer nada, né? Quero ficar focada. Cheguei lá, não tinha uma festa surpresa, me sentindo de tão bom que Deus é, de tanto que Deus me ama. Mas eu acho que a gente tem que, né, buscar os frutos, mas não que não adianta tu achar que tu tem um fruto, que é o da alegria, e não tem ele próprio. Então a gente tem que buscar essa percepção de que a alegria, essa alegria perpétua, né? O mundo vai nos oferecer o que é passageiro, a palavra diz. Mas Deus vai nos dar aquilo que é eterno. É uma alegria que ela é perpétua, sabe? E como é que a gente discerne isso? É quando a gente está no meio, quando a gente está passando por dificuldade. A gente vai essa sensibilidade, porque a gente não tem que ver Deus agindo, né? A Camila Vieira estava vendo ela, e ela, eu só vi assim 1 segundo, mas foi suficiente, era aquilo que eu tinha que ouvir, que era que Deus, a palavra nos diz, mas a gente às vezes não enxerga isso, não consegue discernir que o poder de Deus se revela na nossa fraqueza, né? A palavra fala isso. E o que é isso? É quando a gente está fraco, quando a gente não está né? A gente está deixando a peteca cair, que a gente vai ver manifestação, revelação, poder de Deus. Porque na nossa busca, infelizmente, a gente busca mais a Deus quando a gente está precisando colocar o joelho no chão. Com certeza. E é ali que ele vai se virar. Quanto mais a gente buscar, mais ele vai, né, trazer à tona ali, vai dar visões. Gente, sonhos, vai trazer, né, que nem a tua avó veio falar das caixas. Quanto mais a gente está ali, a gente está recebendo, né, a gente está vendo o espiritual, o sobrenatural de Deus. Não sei se vocês têm algum testemunho disso, eu tenho, mas, né, eu quero deixar vocês falar mais, porque não é para mim hoje, eu já fiz o estudo, mas quero deixar vocês assim fluírem no que vocês tiverem aí, mas como eu vejo hoje o que eu não tinha sensibilidade para ouvir antes, porque nessa correria, nessa ansiedade, nesse desespero, a gente não cala. E a palavra diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Amém, né, gurias? É muito uma virada de chave para mim isso, sabe? Tu ficar quietinha e tu só ver o agir de Deus e o trabalhar dele nessa circunstância. A Natália tinha falado que a internet estava travando, mas melhorou. Então, qualquer coisa a gente avisa. Aline, pode ir? É isso aí. Então, eu passei por muitas situações, principalmente na Inglaterra, a gente passou muita dificuldade lá, porque nós chegamos lá e eu já tinha minha cidadania portuguesa, mas meu marido não tinha, então, tecnicamente, eu podia trabalhar e ele não. Porém, o valor do trabalho que eu fazia dava só para pagar nosso aluguel. Mais nada. Então, até esses tempos atrás, eu fiz um dos devocionais, né? Um dos testemunhos lá, que eu só não passei fome, gente, porque Deus não deixou. De gente vir assim, ó, a gente receber cesta, a gente bater na nossa porta, trazer comida pra gente, nem sabia que a gente tava passando, tipo assim, a gente realmente viu a mão de Deus ali, sabe? E pra gente era muito fácil, porque como eu falei, né, meu marido era policial militar, a gente tinha uma vida estável, e nós éramos líderes de casais no Brasil. Então, pra gente chegar e falar assim, aqui tem dia de oração? Eu tenho, preciso de emprego. Vamos orar por Deus dar um emprego. Amém. Eu orar para Deus dar um emprego a uma pessoa, eu tô
estável, entendeu? É muito fácil a gente olhar e dizer, não, fica confiante, confia em Deus que Deus vai te dar e tal. Aí você fala de confiança, de fé, mas quando tá tudo bem, super top, né? É. Agora, vai confiar em Deus, ter fé e acreditar que ele realmente vai. Porque foi uma época que a gente, assim, mais aprendeu a realmente confiar e descansar no Senhor. Porque o confiar até que vai, mas e descansar, né? E você não ficar, tipo, perder noite de sono porque você não sabe se você vai ter comida no dia seguinte. Entendeu? Então, E quando traz para a realidade, é muito diferente. E foi nessa época que nós aprendemos a desenvolver o fruto do Espírito, que é a alegria. A estar alegre mesmo em tempos, mesmo no meio da adversidade, mesmo na dificuldade que nós estávamos passando. Foi uma época muito difícil. E aí, quando a gente começou a melhorar, que estava indo bem, nós mudamos. Ah, tá muito fácil aqui, vamos se mudar aos Estados Unidos. olha, E aí foi quando a gente mudou, mas não foi fácil. Ali os primeiros anos fora do Brasil foram bem complicados. E quando você muda, eu acho que vocês acho que viveram isso também, né? Mesmo quando você já tá num país, você muda de casa, você muda de cidade, você começa do zero de novo. Toda vez que você muda, você tem que começar do zero, porque você não conhece aquela região, você não conhece seus vizinhos, você não conhece a realidade, o seu trabalho que você vai ter que fazer, que talvez seja num lugar diferente. Então você sempre vai recomeçar. Eu mudei tem 2 anos que eu tava no sul da Flórida e vim pra Orlando. E tive que começar do zero. Mas agora com 3 crianças. é, E aí você e aí vai, é cara, outra adaptação, outra adaptação. outra adaptação. E cada vez que você que acontece uma nova fase, Deus também te leva a um novo nível, né? Conforme você vai passando de nível, conforme você vai vencendo desafios, Deus vai te dando novos desafios, né? Como é que é É a igual perseverança? É igual um videogame, né? Você vai subindo o nível, você vai passando as fases, vai subindo o nível, vai ficando mais difícil. Mas isso tudo é para nosso crescimento. Ó, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Hoje a gente se gloria, né, gente? Mas na época não. Não. Sabendo que a tribulação produz a perseverança, né? Que é tu manter firme. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Então é aquilo de falar, a alegria do Senhor é a nossa força. Por quê? Porque não é a nossa alegria. É nós termos um caráter aprovado por Deus e Deus se alegrar com a nossa conduta. E isso vai nos dar esperança, porque a gente vai saber que, não, eu já venci. Eu olho para trás e vejo, eu já consegui tanto. Deus me trouxe até aqui. Então, por que Deus não vai dar agora, né? E eu sempre tive isso em Michigan, foi um processo bem difícil de adaptação. E eu me lembro que eu estava quase desistindo, gurias. E eu falava para Deus assim, Senhor, a tua palavra diz que tu não vai mandar uma aprovação maior, que tu vai prover um escape. E eu dizia, cadê meu escape? Mas eu chorava no carro, eu falei assim, Senhor, meu escape, cadê meu escape? E eu cheguei no colégio, gente, o colégio do Davi era horrível. Inverno, tudo feio, tudo sujo, porque a neve, ela, depois que fica maravilhosa e brilhosa, ela tem a sujeira da Vira rua, lama. vira lama. E eu olhava aquele colégio e falei, meu Deus. E eu tava em San Antônio, né, gente? Eu floresci, eu e a Tainá fervendo. E olha, eu tive uma família, tipo assim, tudo que eu queria, eu consegui em San Antônio. Eu fiz de tudo que eu podia fazer. E aí, sair dali e ir para um lugar que eu não, que assim, era frio, eu já não gosto de frio. Aí eu cheguei lá, o colégio feio, gente, ai meu Deus do céu, eu tava naquela semana. E eu entrei, gente, e o Davi tava começando no meio do ano, né? Então ele estava chegando em janeiro ali, meio do ano escolar. Quando eu entrei naquela sala, a professora dele era a cara da minha irmã. Uma loira linda de olho azul. E a mesa dele, gurias, ela fez tudo customizado, ela fez a pastinha, tudo Davi. Eu achei aquilo ali tão lindo. Foi tão acolhedor. Essa mulher não faz ideia de que ela foi o escape que eu precisava. Eu já tinha me mandado, eu pedi para Deus, falei assim, Deus, não quero mais. Pode me mandar de volta, porque eu nunca desisti. E, gente, foi 3 anos atrás. Nossa. Nunca desisti. Falei, eu não vou. Eu nunca falei, eu quero voltar. Nunca falei. Não me permiti desistir. Né? Perseverei. Né? Mas ali eu tinha que ser forjada no meu caráter. Porque insatisfação. Ainda colocava a culpa no outro, que diz, quem é que me trouxe? Quem é que deu a ideia de Jerico de eu estar aqui, né? E aí eu tenho que passar perrengue. E o meu pai me falava, gurias, a hora que tu quiser voltar, nós estamos te esperando. Pá!
E aí eu orei com a Tainá, tu te lembra, Tainá? Em Michigan, eu falei, Tainá, preciso de alguma libertação, eu não sei o que eu tenho, mas eu quero me libertar. E ela falou assim, Dani, canta uma música. Te lembra, Tainá? E aí Lembro. veio, e eu me despedi dos meus pais, eu nem conseguia cantar, mas era assim, era a renúncia que todo dia eu tenho que fazer. Todo dia. É um casamento que vem, é uma sobrinha que nasce. Gente, a minha sobrinha estava nascendo e disse assim: ó, eu vou, Senhor, eu vou. Não me, não sei quanto é que vai estar a passagem. O meu marido, eu não quero saber, mas eu vou lá ver o nascimento da Marcela. E aí Deus falou assim: ó, se tu quiser manipular o teu marido, tu consegue. Ele vai deixar tu ir. Mas eu não quero que tu vá. Quase morri. Minhas irmãs quase morreram também. Chorava junto com elas. Falei assim, olha, como é que eu vou? Como é que eu vou? Não vou poder. Por quê? Porque Deus quer ministrar no meu casamento. Deus quer ministrar na minha prioridade. E como é que eu ainda vou estar apegada, né? Como é que é a minha agenda? Gente, eu ia fazer um GC e eu dizia assim, Deus, mas eu tenho que calcular quanto tempo eu vou ir pro Brasil. Eu vou começar o GC só na volta, porque eu tenho que estar lá, porque eu tenho que ir, né? Eu vou programar para tudo que eu for servir na igreja, tudo estava programado, né? O meu marido, gente, eu ia, ficava 3 meses, meu marido ficava um. Cadê a consideração? Cadê o virou um, sabe? Minhas irmãs chegavam, gente, eu era outra pessoa. Eu não queria nem mais fazer janta, dizendo, nós vamos jantar fora. E olha, é um processo do Senhor, sabe? Eu vi cada... E graças a Deus, gente, eu perseverei. Perseverei. É, né? Porque só Deus para fazer a gente conseguir, né? E reivindicar e ver realmente o que Deus quer entregar aí. Deus está encaminhando tudo para ser um ministério de casamento. Então, eis-me aqui, né, Senhor? Eis-nos aqui, porque a gente passa por tudo para a gente ter autoridade em uma área e poder falar para as pessoas: olha, eu vivi o luto, pedi para ir embora, e Deus falou assim: não desiste. E, para o glória do Senhor, vai virar testemunho, né? Já é testemunho. Sim. E é uma benção poder falar isso, sabe? Com alegria genuína. Porque aí tu vê que é uma alegria da recompensa, né? Que nem no Salmo 30. É porque tu viveu o luto e tu conseguiu perseverar. E hoje é uma alegria de regozijo, é de dança, né? Então, algumas versões vão falar, né? De alegria de dançar. Sim. Aí tu entende. É muito doido, porque a sensação que eu tenho, acho que todas nós já mudamos várias vezes. E a sensação que eu tenho é que a cada mudança que o Senhor nos leva, uma nova estação, alguma coisa nova, ele começa a trabalhar na gente, né? E quando eu vim para cá, do Texas para Carolina do Sul, eu me lembro que eu recebi algumas palavras antes de vir e uma delas me marcou muito. Uma amiga muito querida falou assim: ó, eu orei pela sua vida todos esses dias antes de você viajar. E aí, na noite anterior, ela entregou a palavra. Ela falou: Deus me falou que você vai como Davi. Mas não é que Davi tem muitas fases, né? O rei Davi. É bem tranquilo, Qual digamos assim. delas? Qual delas? E aí ela falou: você vai passar a fase da caverna. Mas fica tranquila, porque as amizades, as pessoas te encontrarão na caverna. Você não saia de lá. Não abra a sua boca. E aí foi muito doido, porque quando eu cheguei aqui, de fato, ninguém me conhece. E eu não abri a minha boca para me apresentar. Então, assim, era muito doido, porque agora eu não tô nem falando só da questão. Quer dizer, tudo é espiritual, né, meninas? A gente sabe disso, mas tô falando de uma maneira geral mesmo. O senhor começou a me colocar em mesas totalmente diferentes das que eu estava acostumada. Os assuntos não batiam. Eu já cheguei a abrir a minha boca para falar de Deus e a pessoa falou assim: eu não gosto desse assunto. E eu fiquei tipo, Ó, agora, não sei o que eu faço. Eu não cheguei nessa parte. Eu não sei. Não tá Eu respondo preparado o pra quê? isso. Nunca cheguei nessa parte de alguém falar que não gostava. Então, eu fui vivendo vários desafios diferentes, assim, sabe? Nesse sentido. E ainda vivo. Mas tá tudo dentro do que o senhor falou. E foi a primeira vez, assim, que eu realmente tive que viver
com pessoas que não me admiravam. E foi muito louco, porque, gente, com toda a humildade do mundo, eu nunca vivi essa fase. Todo mundo, assim, que nem quando eu fui pra San Antônio, eu me conectei com a Dani me amou, eu amei ela, e tipo assim, viramos irmãs de alma. E a mesma forma foi, né, com a Calian, com a Juju, a gente é, assim, uma família. É incontestável, igual ela falou, nada muda isso, a gente já virou família. E aí é muito doido, porque eu cheguei num lugar pela primeira vez que as pessoas, tipo assim, tanto faz você, né? E tá tudo bem, porque faz parte. E o que eu me questionava não era sobre mim, mas era do tipo assim, será que eu não tô mais refletindo a luz de Cristo? Será que eu tô fedendo pecado? O que tá acontecendo comigo? Eu comecei, assim, a me questionar se eu realmente... Opa, vocês estão me ouvindo? Sim. Calma. Travou aqui, mas voltou. Eu comecei a me questionar, assim, se eu realmente estava fazendo um bom trabalho. E sabe quando você vai para dentro mesmo e fala, nossa, o que está acontecendo? Mas aí eu comecei a entender que o Senhor também estava me tratando nesse lugar de como é que você vai agir quando alguém falar? E não é só no sentido de eu vou me posicionar, eu vou enfiar Deus goela abaixo. Não, muitas vezes é tipo assim, você vai suportar calada por mim e ter paciência até ela entender? Porque a ignorância dela não é culpa dela. É ignorância. Você vai ter que lidar com isso, porque nem todo mundo tá pronto. E eu tava acostumada com o oposto. Amiga, ora por mim. Amiga, preciso de um conselho. Entra comigo em jejum. Eu tava acostumada com esse tipo de atitude. E aí eu cheguei num lugar que o que eu falava não fazia diferença. E aí você fala, meu Deus, e agora? Como é que faz? Então, o Senhor, ele vai levando a gente para fases diferentes. E se a gente não tiver clareza disso, de tipo assim, Deus, que fase que eu tô? Só me deixa entender a fase que eu tô, e eu não preciso saber tudo, porque Deus não tem obrigação nenhuma de explicar pra gente qual é o projeto que ele tem e qual é a fase que a gente tá. Ele não tem essa obrigação. Mas o que eu quero dizer com o me deixa entender é do tipo assim, deixa eu só perceber que eu já saí da fase que eu tava e que eu tô em alguma nova, que talvez eu não sei o que é, mas que Deus tá movendo e tá mudando, porque à medida que eu faço isso, eu começo a entender que tem um plano acontecendo. Eu só não posso esquecer disso. Porque se eu boto o óculos da alma, eu começo a achar que o problema sou eu, que eu sou uma chata, sei lá, qualquer coisa aleatória que eu queira falar, né? Ai, só fala de Jesus. Mas se eu boto. Exatamente. E eu Não, é só comecei a ter esperar esse alguém medo. trazer o assunto dos extraterrestres na mesa. Deixa entrar o assunto dos ET, nas novidades, todos news. Gente, o que eu tenho falado, debati sobre ET, vocês não fazem ideia. Tipo, deixa surgir. Aí já vamos falar de espiritual, entendeu? Não tem como não falar. E na verdade muito é você sair da fase de perguntar por que eu tô passando por isso e trocar a pergunta para quê, Senhor? Qual que é o propósito? Por que eu tô vivendo isso? Por que isso tá acontecendo agora? Então, isso, e na verdade isso vem com a maturidade, né? Porque quando a gente é imatura, a gente só fica, ai, Deus, por quê? Ai, Deus, por quê? Ai, por que eu? Né? Então, é mais... Não é justo, Senhor, não é justo. Pra quê? Não E é aí, justo. Ai, a gente vai pisar na fase do não é justo. Tudo pra lá não é justo. Tô fazendo tudo isso aqui. Não, gente, não é Marta, não é Marta. Eu acho que, para resumir, gurias, vocês concordam? Qual é o segredo pra gente manter a alegria? Eu acho que a chave é tu entender que é um passo depois do outro e perseverar ali. É aguentar firme, porque quanto mais tu tomar, mais tu... Acho que mais alegre tu te sente. Olha que contradição. Tipo, pra quem tá vendo agora, tá passando por uma dificuldade, acha que tá no fundo do poço, sabe? O que vocês diriam, né? Acho que essa é a pergunta. Como que a gente é alegre na tribulação? Tipo, ai, não cheguei lá, não passei nenhum perrengue, tô maravilhosa. Mas se eu chegar aí, tu vai, né? Todo mundo vai. pra mim, né? quando eu tive esse momento de angústia, e já foi aqui essa época, porque, né, são várias fases, mas Deus me deu uma palavra que foi a minha base, meu fundamento para voltar a ser alegre. É aquela passagem em Salmos que fala: os que olham para ti estão radiantes de alegria. E eu me lembro que eu comecei a olhar para aquilo
E Deus me deu isso várias vezes. E eu falava assim, por que estão e não são? Eu falei, deve ser a tradução dessa Bíblia. Peguei outra Bíblia. E Boa. tava lá, estão radiantes. Eu falei, não, é a tradução, vou procurar em outra. Essas duas são parecidas. Fui pra outra, estão de novo. Eu falei, Senhor, mas estar é um estado, ser é algo perpétuo, é eterno. Então por que que é estão? E aí o Senhor falou, porque os teus olhos têm que estar virados para mim. Quando os teus olhos desviram, você perde a luz. Você para de ser radiante de alegria. Então, os que olham para mim estão, é um estado. A partir do momento que eu tirar o olhar daqui, a luz de alegria acaba. Olha aqui, Tainá, só para confirmar, porque o estudo da semana passada foi baseado em Salmos 30. E olha o desespero geral que dá, tá? Porque a tua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, as bolachinhas do pacote, não vacilarei jamais. Tem Jesus, né, gente? Mas não vai. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. Gente, ele deu uma virada assim, ó. Deixou a gente pelejar. E aí a gente já ficou desesperado. Gente, dá até temor de falar um negócio desse. Que a gente fica falando, porque agora a gente já, né, já mudamos, já estamos ali. Eu não, nem falo. Porque vai que me mude. Gente, dá até um frio na barriga, entendeu? Porque é estar. E daí a pouco vem outra pessoa fazer entrevista, tu sabe, né, como é que é? E Ó, Deus é bom. antes de passar para a Aline, você só me fez lembrar de um outro versículo que fala assim, né? A Bíblia fala, cuidado, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. E é o estado. Então, tipo assim, hoje eu tô em pé, glória a Deus por isso, mas amanhã eu preciso voltar o meu olhar para ele, voltar. E o que que é esse voltar o olhar? É ter o foco em Cristo, é olhar para ele à medida que eu olho, eu começo a ser transformada e ficar parecida com ele. E isso eu sempre dou o exemplo, até no mundo da psicologia mesmo, a gente sempre fala que o que você consome, seja, vamos supor, um adolescente. Ele começa a gostar de ouvir rock, por exemplo. Depois de um tempo ele começa a usar a camiseta preta, de banda. Depois ele começa a passar um lápis preto embaixo do olho. Aí ele pinta as unhas, ele usa umas coisas diferentes, bota um alargador. Mas o que que fez essa pessoa ter esse estilo, né? Ser revestida daquilo ali que ela está se revestindo? Foi o lugar onde ela estava olhando. Foi aquilo que ela estava consumindo, sabe? A devoção que ela estava colocando ali foi o que tornou ela daquela forma. Então, é a mesma coisa com a gente. A gente só vai ter a luz de Cristo se nós estivermos olhando para Ele. Porque vai irradiar. Então, para radiar, tem que estar olhando. E para você, Aline, o que você acha? Perguntaram aqui se vai ficar gravado. Vai ficar aqui no nosso Insta, né? Do Gringas. Aí tu colabora ali, vai ficar no das 3, na verdade. Isso aí, gente, vai ficar gravado. Quem precisa, às vezes precisa sair, né? Vai ficar gravado, gente, tá bom? Sim. Então, eu até anotei algumas coisas aqui, porque eu comecei a estudar, né, o tema, e é um tema que a gente consegue abranger muita coisa, mas eu acho que assim, o importante também é a gente frisar que existe uma diferença entre a felicidade e a alegria, porque muitas pessoas acham que ser feliz e ser alegre é a mesma coisa, e não é. E aí eu anotei aqui, ó, que a felicidade, ela normalmente está ligada à circunstância. Por exemplo, eu recebo uma notícia boa, fico feliz. Recebo uma notícia ruim, fico triste. Aí eu alcanço um objetivo, fico feliz. Ganho um presente e fico feliz. Mas a felicidade, ela pode ir embora tão rápido quanto ela chegou. A mesma velocidade que ela vem, ela vai embora. Já a alegria, ela é diferente, porque a alegria ela é fruto do espírito. Então, ela não depende do que está acontecendo ao meu redor, mas de quem está habitando dentro de mim. Então, por isso que uma pessoa ela pode estar passando por uma luta, ou por um luto, né? Ou por uma dificuldade, e ainda assim continuar alegre no Senhor. Porque a felicidade, ela é uma emoção. E já a alegria, ela é uma condição espiritual produzida pela presença de Deus. E é isso que nós precisamos buscar, a presença de Deus. Então,
e é engraçado assim que quando eu estava também falando, pesquisando muito sobre alegria, eu vejo assim que a maioria das pessoas elas perdem essa alegria quando elas passam um momento, por exemplo, de luto, de perda de alguém, né, da família, um pai, uma mãe ou um filho, né? E assim, é algo muito triste, né, gente, quando a gente perde alguém da nossa família, algo assim muito doloroso, muito doloroso. E eu lembro assim que o dia que meu avô morreu, meu avô materno, minha mãe me ligou e foi uma coisa muito inesperada. Meu avô não tava doente, meu avô não tava nada, a gente tava assim, normal. Foi, foi, deu um infarto nele, foi muito rápido, ninguém tava esperando. Então foi um choque, sabe? E o dia que ele morreu, minha mãe me ligou, falou, aconteceu isso, isso. E ela chorando, ali, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ela desesperada no telefone, chorando, chorando, chorando. E eu falei, mãe, calma, né, e tal. E fiquei muito triste. Mas eu estava na escala da dança. E o que eu fui fazer? Eu fui dançar, sabe? E aí eu falei assim, cara... E as pessoas, tipo assim, cara, como é que você tá dançando, cara? Teu avô acabou de morrer. Eu falei, gente, mas eu tô aqui. Eu não tô eu nem no Brasil, eu não tô. O que que eu vou fazer? Sabe? Eu falei, cara, o Senhor é minha alegria. Eu tô triste porque meu avô morreu, eu estou triste, cara, Amém. mas isso não vai tirar a minha alegria no Senhor de servir a Ele, sabe? De estar servindo. É difícil, nem todo mundo consegue fazer isso, sabe? É um processo que realmente, tipo assim, a maioria das pessoas não conseguem assimilar e passar por isso. E eu acho que meu avô foi a pessoa assim, mais próxima que eu tinha, assim, não próximo assim de sempre estar com ele, mas próximo assim, tipo, de parentesco mesmo, sabe? Eu já tive tios que faleceram, mas não foi tão dolorido quanto perder meu avô. E mesmo assim, eu consegui passar pelo luto e continuar alegre no Senhor, sabe? Mas muitas pessoas não conseguem. Eu conheço pessoas que faz 10 anos que perderam um filho e continuam de luto, gente. A pessoa nunca conseguiu se recuperar, sabe? Então, é muito difícil. Só que assim, eu vejo que quando a gente tá no Senhor, porque até mesmo o luto, e eu estudei isso um tempo atrás, Deus, ele permite que você viva o luto, né? A gente precisa viver o luto, na verdade. E é uma coisa que você nunca vai, como é que eu falo? Você nunca vai esperar a perda de uma pessoa. Ah, você sempre vai sentir falta dela, você sempre vai sentir saudade dela, você sempre vai sentir a perda dela. Só que a gente não pode deixar que isso tome morada dentro de nós. Porque é nesse ponto que a gente não consegue mais recuperar a nossa alegria. A alegria de viver, a alegria de ser, a alegria de... Às vezes, até, vamos supor, você perdeu um filho, mas você tem outros filhos, gente. Você tem que lembrar que os teus filhos precisam de você. Entendeu? Os filhos precisam do pai. Os filhos precisam de uma mãe. Ou os filhos precisam da mãe que perdeu uma mãe. Entendeu? Quando meu avô morreu, eu falei... minha mãe foi a primeira, assim, que ela ficou muito mal, muito mal. E aí, eu lembro que ela veio pra cá uns meses depois, e minha mãe gosta de tomar vinho, né? E eu sempre tenho aqui, porque ela gosta de tomar um vinho, de uma taça de vinho. E eu falei, mãe, você quer tomar uma taça de vinho, né? Porque acho que é aniversário dos meus filhos. Era de um deles, era aniversário. Aí ela disse assim, não, eu não tomo mais vinho. Depois que teu avô morrer, eu perdi a alegria de tomar vinho. Eu falei, cara... Aí eu falei, mãe, tipo assim, cara, você precisa viver. Você tem que lembrar que você ainda tem teus netos, tem eu, tem meu irmão. A gente tá vivo, a gente tá aqui, entendeu? E às vezes alguém morre e a gente esquece de quem tá vivo, gente. E não pode, entendeu? Da gente mesma, né, também. Da gente mesma, aham. E a Bíblia, ela não dá um tempo de luto, né? Mas ela fala assim que em Eclesiastes 3, ela fala que tudo tem seu tempo determinado. Tem tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Então, para Amém. quem tem o tempo, a gente tem que viver o luto, mas a gente não pode deixar que isso tome o lugar, né? Porque até Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus chorou. Quando Lázaro morreu, Jesus chorou, gente. Ele ficou realmente triste, né? Pela morte de Lázaro, porque Lázaro era muito amigo dele. Ele tinha como um irmão, como alguém da família. E ele chorou. Então, realmente, a gente vê na Bíblia que as pessoas realmente elas viveram o luto. São momentos difíceis que a gente passa na nossa vida, mas quando a gente reconhece que, né, nós temos o Senhor
E ele mora dentro de nós, gente, a presença dele, ela nos invade, sabe? Amém. Então, realmente, você se apegar no Senhor. Se apegar no Senhor e falar, Senhor, eu preciso da minha alegria restaurada. E Sabe? se Eu preciso deixar, né, continuar Aline? vivendo. Porque tem pessoas que não estão vivendo o luto porque não querem viver. E Deus falou que Ele vai colocar as nossas lágrimas, né? Ele vai recolher. E a gente pensa, qual é o objetivo de Deus recolher lágrima? Mas é porque se tu vê num microscópio uma lágrima, ela tem impressões. É como se tivesse ideira. Cada lágrima, ela tem uma impressão. Então, tem lágrimas de alegria, tem lágrimas de sofrimento. Então, Deus, ele está coletando. Às vezes a gente não consegue orar, mas a nossa lágrima está dando uma mensagem para o Senhor, que vai direto para Ele, e que Ele vai estar juntando elas para que Ele possa fazer algo grande na nossa vida. E isso, para Exato. mim, é sobrenatural. Né? Então, que a gente possa viver o luto, né? Mas que a gente passe por esse luto aprovado, com caráter aprovado, para que a gente tenha esperança, porque nós vamos ver nos nossos queridos, né, gente? Amém. Sim. Eu não sei quanto tempo a gente tem mais, Tainá. Então, a gente entrou, ele não tá dando aqui pra mim, eu tava pensando nisso agora, eu tava tentando ver. E a gente entrou faz aproximadamente 1 hora, então eu acho que vai acabar. Mas eu não tenho certeza, porque ele não tá aparecendo nada ainda pra mim. Quer fazer uma oração, Aline, pra gente encerrar aí, né, Cid? Sim, vamos fazer. Eu queria só deixar